Hello, abduzidos! Logo eu, que tenho o hábito de vlogar aí por dias, talvez semanas, me desafiei a tentar fazer um vlog em poucos dias. Hoje é dia 29 e esse é um vlog de Halloween. Não foi uma coisa decidida de última hora, na verdade faz tempo que eu tô tentando começar, mas eu consegui começar só hoje mesmo, né? E assim, gente, essa semana foi uma zona, foi uma correria. Trabalhei pra caramba. Era pra ter saído 2 vídeos, né, na semana, porque assim, eu sempre quando eu vou montar o calendário, eu coloco 2 ideias pra vídeos. Se der, show, maravilhoso. Se não der, então tem uma opção que ela é, assim, mais importante. Então eu descarto uma e faço a outra, né? E aí o que acontece? A primeira opção era o... Nossa, tá calor. Era atibiar. Então, mais o convite para vocês participarem do Novembro Sci-Fi comigo e lerem ficção científica em novembro. Aí não deu, descartei. Aí a segunda opção, que é a mais importante, é 5 livros com bruxas. Porque esse vai ao ar antes do vlog, eu vou tentar postar antes do Halloween, na verdade. O vlog vai 1 ou 2 dias depois do Halloween, se tudo der certo. Porque, gente, eu fiz já esse vídeo com essas dicas e foi o segundo vídeo que eu postei no canal. E como o canal tá fazendo 2 anos, eu queria então fazer esse vídeo em homenagem, né, aos 2 anos, em homenagem ao Halloween, etc, etc. E aí, gente, olha, eu guardei até o chapéuzinho de bruxa que eu usei nesse vídeo. Eu só usei nesse vídeo, eu comprei e só usei nesse vídeo. E aí eu fiz a trancinha, né, que é igual eu tô nesse vídeo, falta só passar uma maquiagenzinha, né, pra dar uma vivacidade nesse rosto aqui, de cansaço de sexta-feira à noite. E aí, o que acontece? Esse, então, vlog vai ser meio doido, porque eu vou me desafiar, então, fazer vlog em 3 ou 4 dias, por aí vai. E aí eu tô pensando, então, no que eu vou trazer pra vocês, vai ter coisinhas de Halloween. O livro que vocês vão me acompanhar lendo, assim, de cabo a rabo, como eu sempre faço, então, vai ser da Biblioteca Gaiman, tá? São contos em quadrinho, contos ilustrados, alguma coisa assim. Eu acho que tem 5 histórias aqui do Gaiman, e então vocês vão me acompanhar. Então é isso, gente, demos aí o pontapé. Ai, esse livro tá tão lindo. E agora eu vou gravar 5 livros com bruxas. Até! Então, gente, eu já li 2 contos e enquanto eu mostro um pouquinho dos detalhes dessa edição maravilhosa, eu falo então pra vocês como é que foi o começo dessa experiência, então pra mim, né? Gente, sério, eu tô apaixonada por essa edição, sabe? E assim, cada conto é ilustrado por um artista diferente, sabe? Então realmente é um compilado, sabe, de histórias. O Gaiman, que ele é muito conhecido pelas suas histórias em quadrinho, né, também pelos seus romances, mas principalmente pelas suas histórias em quadrinho. E aqui a gente tem um compilado, então, contos dela, né, e a gente tem aqui um prefácio, né, uma introdução muito bacana. Aí, gente, cada, então, história, a gente tem um trechinho aqui, sabe? Aí aqui não é seu lado satírico que o faz mirar no lugar comum, né? Na monotonia. É apenas uma questão de tédio. Já pensou em escrever fantasia? Eu amei. E aí aqui a gente tem, então, esse primeiro conto, né? Que é As Noivas Proibidas. Dos demônios desfigurados da mansão secreta da noite do desejo sinistro. Gente, e agora que eu li essa história, eu estou relendo esse título enorme, faz tudo muito sentido. E eu gostei muito dessa história. Essa é uma história, assim, que foi muito difícil de eu entender, tanto os traços como a história em si, sabe? E aí vocês podem ver que os traços são muito confusos e tem muitos elementos, sabe? E aí, às vezes eu ficava, gente, mas que é isso, sabe? Que elementos são esses? Às vezes parece que tem demônios, sabe?
Tem muitas coisas, eles são muito dúbios, né? Às vezes, num quadrinho só, ele conta toda uma história e tal. É muito, muito, muito massa. Mas é muito confuso, só que condiz com essa história, né? E essa história, ela é muito sombria, a gente tem a presença de demônios, é uma coisa assim muito, muito, muito bizarra. Eu não tava conseguindo entender, falei, gente, tá, ninguém fica assustado com esses demônios, eles estão na presença desses demônios e parece que é normal, né? E a gente tem, na verdade, um quadrinho dentro de um quadrinho, né? É um homem que ele tá escrevendo a história e o quadrinho, ele é bizarro. E onde esse moço mora, onde esse escritor mora, também é bizarro, sabe? Então, é uma história bizarra. Só que ela tem um plot twist. Ela tem um plot twist e é lógico que eu não posso contar pra vocês, porque senão vai perder a graça quando vocês forem ler. E foi muito, 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 muito massa, gente. Então, eu gostei muito dessa primeira história. E agora vamos pra segunda, né? Deixa eu pular aqui, senão vocês vão pegar spoiler. E a segunda, gente, eu amei. E eu fiquei muito emocionada. Chama Sacrifício. Eu fiquei apreensiva por 2 motivos, né? Primeiro que, gente, que se vocês me acompanham aí nos outros vlogs, sabem que eu perdi minha gatinha, assim, que é tudo pra mim, que é super minha companheira. E ela é uma gatinha preta, igualzinha a esse daqui, né, dessa história. É o gato preto, ele chama gato preto. Então, já fiquei apreensiva, falei, ai meu Deus do céu, é igualzinha a ela. E segundo, que geralmente a gente tem histórias de gatos pretos muito relacionadas a coisas negativas, sabe? E aí quando eu vi aqui Sacrifício, eu fiquei meio com o pé atrás, fiquei com medo, mas Gaiman não me decepcionou. E eu amei essa história aqui também, gente. Eu amei, foi incrível. E novamente eu fiquei muito, muito emocionadinha, sabe? E aqui a gente tem a história de um gato. Na verdade é mais um escritor, né? E ele tem uma casa e ele tem vários gatinhos, né? E esse gatinho tá se aproximando aos pouquinhos, tá ficando ali nas redondezas também. É um gato de rua, é um gato que só atende por gato preto. Mas aí esse homem, ele começa a notar que esse gatinho tá sempre machucado, sabe? Então ele pega pra cuidar também, pra saber o que tá acontecendo. E, enfim, coisas estranhas começam a acontecer. Enfim, é isso, gente. Tenho mais, acho que 3 histórias aí. Quando eu finalizar mais alguma, eu volto pra continuar conversando com vocês. Mas, por enquanto, o saldo é muito positivo. Halloween. Neste vlog nós teremos então unboxing da Darkside, o que tem tudo a ver com Halloween. Então, gente, eu ainda não contei pra vocês a história da Magali, né? Como assim eu coloco uma gatinha aqui neste vlog e não apresento ela pra vocês? Vocês estão presenciando o meu drama com a minha gatinha, que é a Vin, que ela simplesmente sumiu. E eu não consigo achar ela. Já recebi algumas ligações de pessoas que achavam que tinha encontrado ela, mas aí quando a gente foi lá, não era, mas enfim. E aí, né, o pessoal aqui nas redondezas estão acompanhando o drama, né? E aí o que acontece? Na rua de baixo, eles encontraram então uma gatinha dentro de uma caixa. E assim, quando eles trouxeram ela pra gente, ela tinha dias, assim, ela nem conseguia andar direito, né? Aí, o que acontece? Quando ela chegou, eu falei, eu não quero gato em casa. Eu fui a pessoa, assim, que relutou. E eu falei, eu não quero nem saber de gato em casa. Mas aí pegou aquela coisiquinha, né? Aí ela tava toda suja e tal. E aí, como os amigos, então, do meu sobrinho, eles estavam por dentro do nosso drama. E são crianças, eles não entendem, né? Tipo, ai, perdeu uma gatinha, a gente substitui. E aí eles trouxeram, então, pra eu não ficar mais triste. E aí eu fiquei bem, assim, relutante. E aí a minha irmã pegou, deu banho, né? Foi dar comidinha. Aí eu falei, olha, a gente pode pegar, cuidar e fazer a adoção responsável. Dá pra alguém que quer, porque
eu tava bem fechada, eu falei, não quero passar por esse sofrimento de novo, não quero gato. Só que aí, né, ficou um dia, ficou 2 dias, aí no terceiro dia começaram a querer dar nome, né, e aí inclusive eu que falei, ai, chama ela de Magali, porque ela come tudo e come toda hora, né, justo eu, né, traíra comigo mesma. E aí passou alguns dias, a gente se apegou. Principalmente a minha mãe, gente. A minha mãe, ela se apegou. E aí, o que eu falo pra vocês, né, gente? Acho que não tenho o que fazer mais, né? O primeiro livro, então, que chegou da Dark é esse livro aqui, A Máquina do Tempo, H.G. Wells. Gente, eu sou doida pra ler as coisas desse autor. Nunca li nada. Me contem aqui se vocês já leram, qual que é a experiência de vocês. E tô doida pra ler. Quem sabe eu leio agora, no Novembro Sci-Fi, não é mesmo? Estou pra fazer a minha TBR. E aí tem mais uma caixinha que eu vou abrir aqui pra vocês. E é essa a história, então, da Magali. Eu queria compartilhar com vocês. Aí, então... Oh, meu Deus, esse livro! Que lindo! Oh, my gosh! O retrato de Dorian Gray. Olha, gente, que lindo! E eu nunca li. Ai, gente, eu adoro essas coisinhas que... Brindes. Eu amo brindes, gente. Eu amo brindes porque eu sempre acho alguma coisa pra fazer pra eles. Olha, Oscar Wilde. Sério, eu sou doida, doida, doida para ler essa história. Olha. E aí... Esses foram os recebidinhos, então, da Dark Side. Eu amei, amei, amei. Já quero ler os dois. E aí, gente, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu contei tudo pra vocês da última história. Então... Ah, eu acho que eu não cheguei a falar sobre A Filha das Corujas, então, que é o terceiro conto. Eu gostei, mas foi ok, sabe? Não mexeu tanto comigo quanto os primeiros contos, assim. É mais meio que o surgimento de uma lenda, o surgimento de uma história popular, sabe? Uma história de terror, sabe? Essas histórias assim. E aí é isso, assim. Não me apeguei tanto à história, mas é legal. É ok. Sobre a Filha das Corujas. E aí eu comecei já o próximo conto, que tô bem assim, né? Ainda não sei muito bem o que achar, mas é Mistérios Divinos, esse aqui, ó. Que, inclusive, as artes são lindíssimas. Não sei nada sobre essa história ainda. Eu sei que o Gaiman, ele escreveu o conto, e aí ele foi adaptado para os quadrinhos, né? Pelo P. Craig Russell. É isso. E agora tô acompanhando. A gente começa a história, então, num assassinato de um anjo. E aí depois a história muda completamente, sabe? Então, vem aí. Em breve eu trago, então, mais algumas considerações para vocês. Eu parei tudo então que eu estava fazendo, então, porque eu finalizei Mistérios Divinos e esse conto é maravilhoso. Gente, sério, eu fiquei chocada com essa história aqui. Não conhecia, nunca tinha escutado falar dela. Eu já acho que falei um pouquinho pra vocês, né? A gente tem o que parece ser um assassinato ou alguém que perdeu as asas, né, de um anjo aqui. E aí a gente conhece uma história totalmente aleatória, né? E não dá pra entender ainda qual a relação, sabe? De uma história com a outra. E aí a gente tem a história de um moço que tá em Los Angeles e vai visitar uma amiga, né? Na verdade, esse moço que tá contando a história. E aí, quando ele vai embora, ele tem algumas falhas na memória, né? Porque faz muito tempo. E ele tem um encontro, então, com um estranho que acaba pedindo um cigarro pra ele, né? E aí, como forma de pagamento, ele começa a contar uma história.
E essa é a história de quando ele era um anjo, né? E aí ele começa a contar a história. Gente, e sério, essa história tem um plot twist incrível. Esse homem aqui, ele se torna a vingança, né? Porque ele precisa não só descobrir sobre esse assassinato, mas ele precisa descobrir o porquê houve esse assassinato e também se vingar, né, da pessoa que matou. E quem incumbiu ele de fazer isso foi Lúcifer, né? Então ele acaba virando a vingança. E eu acho que eu vou parar por aqui, eu não vou falar mais muito pra vocês sobre essa história, senão ela vai perder a graça, sabe? E aí a gente vai traçando então a relação entre essa história e a história daquele homem do começo. Só sei que quando eu cheguei no final, eu não acreditei. Eu falei, não pode ser isso que eu tô entendendo. Eu tive que voltar, reler, e tava tudo lá desde o início, todas as pistas estavam lá, só eu que não peguei, sabe? E foi isso, e eu, assim, a primeira coisa que aconteceu comigo foi ficar muito revoltada, foi não entender o porquê, mas depois que eu entendi o porquê que isso aconteceu, eu achei genial, sabe? Falei, gente, genial. Eu tive vontade de bater palma, sabe, pro autor, porque foi incrível. Essa história é maravilhosa, eu amei. E eu nem terminei ainda o livro, mas eu acho que só por ela ele vira favorito. Incrível, uma das melhores histórias do Gaiman que eu já li. Vamos então finalizar este vlog, né, gente? Finalmente apareci bonitinha aqui neste vlog, né? Porque eu acabei de gravar um vídeo, então aproveitei para vir aqui. E, gente, assim, eu amei, sabe? Tudo bem que eu terminei ele 2 dias depois do Halloween, mas, né, vocês me conhecem, acho que tá tudo bem. Pra mim, assim, foi uma vitória fazer vlog, assim, em tão poucos dias. Mas, assim, eu amei a experiência e acho que esse livro, ele foi perfeito. Uma leitura perfeita pro Halloween, sabe? Ele tem o tipo de horror que eu gosto, sabe? O tipo de sobrenatural que eu gosto. E, assim, eu sou muito fã do autor. E mesmo sendo fã dele, eu acho que eu li pouco das obras dele, sabe? Tem muitas outras ainda que eu ainda não li. Mistérios Divinos continua sendo, assim, a minha história favorita. Eu acho que passou a ser uma das minhas histórias favoritas da vida, sabe? Gente, eu tô muito chocada ainda com o que o autor fez aqui, sabe? Depois a gente tem mais algumas histórias, então, e eu gostei. Por exemplo, é a verdade sobre o desaparecimento da senhorita Finch. É este aqui. E eu amei a atmosfera dessa história, sabe? A gente vê, por exemplo, um escritor. Ele é um escritor? Ele é um escritor. Que ele vai, então, passar algum tempo na Inglaterra, porque ele precisa, então, se fechar e terminar um roteiro, né? Porque estão cobrando ele, então ele fala, vou passar um tempo sozinho, porque eu preciso focar, né? Só que ele chega lá, alguns amigos ficam sabendo, então, né, da visita dele, e fala, ai, vem aqui, então... pra gente ir num circo. Na verdade é um casal, né? E a Jane, ela tem uma amiga que é toda esquisitona, toda estranha, né? Acho que é biogeóloga, alguma coisa assim. Ela não gosta de chamar ela de bióloga, é biogeóloga, acho que é assim. E ela pega e fala, gente, eu preciso de ajuda, porque eu vou sair com essa amiga e você precisa ajudar a gente a distrair ela, né? E aí, esse moço, então, escritor, aceita sair com esse casal. E eles vão pra um circo. E, gente, que circo mais bizarro. Só por um momento eu lembrei, então, de Mar Sem Estrelas. Mas eu nem sei tanto assim porque eu tracei esse paralelo, gente, porque não tem nada a ver. Mas é um circo muito, muito, muito bizarro. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. E assim, a todo tempo eu ficava, gente, não tem nada de sobrenatural aí não. Como eles conseguem fazer isso com maquiagem, sabe? Com efeito. Só que aí a gente tá falando com um roteirista, ela escreve, aí tem um ator, são pessoas assim do meio, nada parece abalar muito eles, sabe? Eles ficavam, ah, legal esse truque, estranho, mas, próximo. Mas eu fiquei meio assim, chocada, sabe? Porque é tudo muito bizarro. Até que acontece, né, a coisa X, que é a verdade sobre o desaparecimento da senhorita Finch, que é a amiga da Jane, então. E foi bem legal, gente, assim, eu gostei muito da atmosfera, sabe, dos amigos e tal, e desse circo bizarro, foi bem legal, eu gostei bastante desse conto aqui também. Aí depois, então, deixa eu ver qual que é o próximo.
Depois a gente tem outro... Gente, acho que já deu até mais do que 5, né? Acho que tem umas 6 ou 7 histórias. Depois a gente tem outro conto bizarríssimo, mas que eu adorei. Que é então Arlequim Apaixonado. Eu acho que o mais estranho desse conto aqui é que ele tem uma arte que é bem realista. Ó, vou mostrar pra vocês. E aqui a gente tem a história, então, de um arlequim. Um arlequim, gente, tem toda uma lenda ao redor, né, do arlequim, então, que é tipo... Ele prega peça nas pessoas, só que as pessoas não conseguem enxergar ele. E esse arlequim, então, ele se apaixona pela Missy. Acho que é Missy o nome dela. Isso, pela Missy. E como ele se apaixona, então, por ela, ele prega o coração dele na porta dela, né? E aí ela encontra um coração ali... E ela pensa, nossa, o que será que é isso, né? Porque o coração do arlequim tem o formatinho de coração, né? E aí é ela tentando, então, desvendar o que é isso e ele ir atrás dela, né? Só que esse arlequim, gente, ele é muito bizarro. Ele parece um bobo da corte, sabe? Então, por exemplo, enquanto ela tá tentando descobrir, ele vai fazendo pirueta, ele vai seguindo ela, vai bagunçando as coisas, sabe? Provocando outras pessoas. E olha, aqui. Ele é muito, muito, muito bizarro, mas eu adorei esse conto também. Achei bizarro, mas eu achei legal, assim, eu gostei. E acho que é isso, então, que eu vou falar pra vocês, gente. A gente tem uns extras aqui também, sabe? Então, assim, acho que o saldo é muito positivo. Eu acho que eu ia favoritar esse livro aqui só pelo conto dos mistérios divinos, que eu amei, sabe? Foi tudo pra mim, eu não esperava. E quanto mais eu penso nessa história, mais ela sobe no meu conceito, sabe? Foi incrível. Incrível. Se vocês tiverem a oportunidade, sabe, de ler, leiam a Biblioteca Gaiman, volume 1, no geral. Mas se vocês não quiserem ler a Biblioteca Gaiman, por favor, vão atrás do conto Mistérios Divinos. É incrível e eu prometo pra vocês. E acho que é isso, então. Agora eu vou finalizar este vlog, né? Senão ele vai ficar enorme. É um vlog de menos de uma semana, acho que foram 5 dias. E eu não quero que ele fique aí tão grande. Nunca consigo fazer um vlog curtinho. Espero que vocês tenham, então, gostado de me acompanhar. Agora que a gente saiu, a gente já sai, assim, do Halloween com um pezinho no Natal, né? Agora as coisas vão voar. Chegamos no final do ano. Espero realizar ainda muitas leituras interessantes ainda. E se vocês quiserem, então, participar do Novembro Sci-Fi, vamos ler ficção científica agora em novembro. Me marquem quando vocês lerem, se quiserem fazer alguma TBR, alguma coisa, fica aqui o convite. Me contem, então, o que vocês acharam dessas minhas leituras. Então, se vocês já leram a Biblioteca Gaiman, qual que é a relação de vocês com o autor, se vocês já leram algo dele. E fica aqui a recomendação, então, desse livro que eu achei incrível. Se você ainda não for inscrito, não se esqueça então de se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação. Deixe também o seu like e compartilha o vídeo com os amigos. Até o próximo!